Será que aqui nessa igreja tem bom testemunho de fé? Você poderia mencionar, se eu te perguntasse, algum bom testemunho de fé aqui dentro dessa igreja? Provavelmente. Provavelmente você ia falar da dona Margarida. Provavelmente você ia falar da dona Priscila. Provavelmente você ia falar de outras pessoas, da dona Rosa. Provavelmente você ia falar de outras pessoas que já passaram da nossa história aqui e que foram para nós bom testemunho de servos de Deus, que pela fé receberam o bom testemunho. Amém? Esse é o primeiro conselho que eu quero deixar com você. Segundo conselho: siga o exemplo sacrificial do Filho de Deus. Para você e eu não desistirmos. Vamos ler isso juntos? Vamos lá? Siga o exemplo sacrificial do Filho de Deus. Olha o que está escrito aí. Versículo 2 em diante fala do sacrifício de Jesus. No meio do versículo 2 diz: Ele, Jesus, pela alegria que estava proposta para ele, que foi a proposta, o que ele suportou? A cruz. Ou seja, ele enfrentou o sacrifício de si mesmo, suportou a cruz, desprezando a vergonha. No verso 3 diz: pensem naquele, ou seja, em Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Verso 4, fazendo uma comparação com Jesus, ele diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, mas Jesus sim. Jesus suportou a cruz, Jesus sofreu a tamanha oposição dos pecadores, Jesus derramou o próprio sangue. Ele é o exemplo de sacrifício, o exemplo sacrificial, o próprio Filho de Deus entregou a sua vida em sacrifício. Então, se alguém sabe o que é enfrentar dificuldade, é Jesus Cristo. Ele assumiu corpo, assumiu carne, a palavra diz aqui em Hebreus, a semelhança dos homens, sofreu tudo o que está descrito na palavra. Ele enfrentou todas as dificuldades, mas ele se entregou com sacrifício. E a palavra de Deus diz lá em Filipenses 2, dos 5 ao 11, dizendo que Jesus se humilhou. Então ali em Filipenses nós temos duas etapas da vida de Jesus: a sua humilhação e a sua exaltação. Jesus, em primeiro lugar, viveu a humilhação. Do verso 5 ao verso 8 de Filipenses 2, 5. Ele deixou a glória, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Humilhação. Aí o texto vira a página, e diz: por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? E aqui ele está falando a mesma coisa. Esse Jesus que enfrentou a cruz, que enfrentou a oposição dos pecadores, que derramou o seu sangue, ele é aqui descrito como o autor e consumador da fé. Humilhação, sim, mas agora exaltação. Autor e consumador da nossa fé. O que mais ele diz aqui? Diz que ele assentou à destra do trono de Deus, exaltado. Então, exaltação. Então, por que eu estou colocando esse conselho da palavra? No meio das dificuldades, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Porque a Bíblia diz: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Quem disse isso? Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 12, se eu não tiver enganado. Ele que se humilhou, que foi exaltado, disse: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E o apóstolo Pedro, repetindo aquilo que Jesus disse, fazendo um eco do ensino de Jesus, lá em 1 Pedro capítulo 5, ele diz assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele os exalte. Ele os exalte. Então nós devemos seguir o exemplo de Jesus. No meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio das tentações, das tribulações, o nosso modelo é o Senhor Jesus. O que nós devemos fazer? 3 coisas que está descrito aí no texto. Primeiro, olhe para Jesus, para não perder a fé. Amém? Olhe para Jesus, está escrito aí,
tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos momentos das lutas, das dificuldades, a gente chega a um ponto que parece que nós vamos perder a fé. Você já não viveu isso? Não pense que você é o único. A palavra de Deus diz lá no Salmo 73 que Asaf era um levita, um servo do Senhor, que servia lá no templo, que ministrava a presença do Senhor, e ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios, começou a olhar a sua condição, fazer comparação. Ele diz: quase que meus pés resvalaram, quase que eu escorreguei na fé, quase que eu perdi a fé. Entende? Então nós vamos olhar para Jesus para não perder a nossa fé, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não vamos perder Jesus de vista. Vamos ter os olhos fitos em Jesus, porque a nossa fé vai ficar firme, inabalável. Ela não vai cair por terra, em nome de Jesus. Segundo, não só olhar para Jesus, mas pensar em Jesus. Verso 3 diz isso: pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Para que você vai pensar em Jesus? Para não cansar e não desanimar. Está escrito aí, ó. Para que vocês não se cansem nem se desanimem. Muita gente entra aqui domingo, mas está um bagaço, cansado, desanimado, viveu tanta coisa no meio da semana, com vontade de chutar tudo. Então a palavra de Deus diz: pense em Jesus. Não pense no seu patrão, não pense nos seus filhos, que às vezes são o motivo da sua inquietação. Não pense na sua esposa, se esse é o motivo da sua desejo de desistir. Não pense na política do Brasil, pense em Jesus, para que você possa, para que você não seja vencido pelo cansaço e pelo desânimo. Olhe para Jesus, pense em Jesus, siga o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Jesus. O texto está dizendo: Ele, pela alegria que estava proposta, alegria de ver pessoas salvas, pessoas restauradas, pessoas abençoadas, transformadas, perdoadas, Ele suportou a cruz. Viveu a humilhação, mas conquistou a exaltação. Siga o exemplo de Jesus. Se humilhe naquilo que for necessário, conforme a direção de Deus, porque Deus, no tempo certo, vai te exaltar em nome do Senhor. Amém? Não é a palavra minha, é a palavra do Senhor. Humilhe-se debaixo das mãos de Deus, porque no tempo certo Ele vai exaltar você. Amém? O irmão Fábio está passando por um tempo de humilhação. Não é verdade? Submetendo, se subjugado, sendo subjugado ali, num tratamento que humilha, que nos coloca realmente debaixo de uma situação muito difícil, mas no tempo certo está sendo exaltado. O fato de ele estar aqui guardando os testemunhos já é uma evidência de exaltação, e Deus ainda vai completar essa obra. Aquele que começou a boa obra vai completar, em nome de Jesus. Então esse é o conselho da palavra. Valorize o bom testemunho de fé dos servos de Deus e siga o exemplo sacrificial de Jesus. Que exemplo você está seguindo? O que é que está na sua mente? Onde é que você está olhando? O que é que você está pensando? Que modelo você segue no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das dúvidas que se levantam, sabe? No meio dos questionamentos que vêm e batem na sua porta, no meio das afrontas humanas e malignas. Para onde você está olhando? O que é que está dominando a sua mente? O que é que você está seguindo? Olhe para Jesus, pense em Jesus, siga Jesus. E o último conselho que eu quero dar, baseado na palavra: traga à memória o amor